Olá, bem-vindo ao nosso curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView 5 ou QGIS 3. Bem, nós vamos ver aqui agora como executar o exercício 2.7 para o aplicativo QGIS. Muito bem, nós temos uma consulta proposta que pede para responder qual a profundidade média dos poços tubulares das mesorregiões centro-goiano e leste-goiano, com população em 2001 maior ou igual a 30 mil habitantes, e a vazão dos poços tem que ser maior do que 30 metros cúbicos. Bem, nós temos uma tabela de município que já foi feita a carga para dentro do banco PostGIS. E agora nós temos um arquivo de poços, que nós vamos abrir ele aqui no Notepad. Então aqui está. Tá? Nós temos um arquivo onde tem o título aqui na primeira linha. Então é tipicamente um arquivo CSV com separador ponto e vírgula. Perceba que o separador decimal também aqui está como ponto. Tá? Eu tenho aqui nessas duas colunas a latitude e longitude da localização desses poços, ok? E perceba que eu tenho cidades como a Badia de Goiás, em que eu tenho aqui 3 linhas, isso é, tenho 3 poços em latitudes e longitudes diferentes, né? Em diferentes localizações no espaço. E a Badiânia já tem aí uma quantidade maior e assim por diante, né? Então a relação entre município e poços, a gente diz que é uma relação do tipo 1 município para N poços. Ok? Então nós vamos ler esse arquivo CSV no QGIS, vamos fazer a carga dele para o banco PostGIS e depois vamos fazer a ligação das duas tabelas, a tabela de município com essa tabela de poços, para poder executar a consulta. Ok? Então vamos lá. Muito bem, vou até fechar esse arquivo aqui para não dar problema. Bom, antes disso, depois de ter lido o arquivo, preste atenção ali nos atributos, tá? Alguns atributos ali tem que ser do tipo string, outros do tipo double, né? Aí você vai criar uma tabela dentro do PostGIS, carrega a tabela de município e no momento de fazer a ligação, nós vamos ter que fazer a ligação entre poços com município e não municípios com poços. Isso porque o QGIS ele não trabalha a relação 1 para N. Né? Ele exige que essa relação, né, seja 1 para 1. No caso, então, a gente vai ter poços para município. Okay? Então, na verdade, você vai ter N para 1. Bom, e aí depois você vai executar a consulta sobre o mapa de poços e aí para calcular a média aqui você tira a estatística da coluna profundidade. O resultado tem que ser esse daqui, 104,53125. Se der algum valor diferente, é porque o procedimento de vocês não foi correto. Ok? Muito bem, então vamos aqui à prática. Bom, eu já tenho aqui um projeto criado, na verdade eu nem dei nome para ele, mas não importa agora. Eu tenho a tabela de municípios GO que já se encontra, né, dentro do banco PostGIS. Isso foi feito a carga dele aí de um exercício passado, né? A tabela de atributos desse mapa está aqui. Tem o nome, meso, micro, estado, nome, código IBGE, que é um código de 7 dígitos, né? E também num exercício anterior, essa coluna foi convertida para o tipo varchar 7. Originalmente ela entrou aí no banco como inteiro, né? Mas como o código do IBGE, a gente não faz conta com ele, não vai ser utilizado para
para nada, para fazer nenhuma aritmética com esses valores, porque representa simplesmente uma identificação, né, como se fosse um CPF da pessoa. Então ele é identificado realmente como um string, tá, de 7 caracteres. E nós vamos ter que fazer a mesma coisa na tabela de poços. E aí tem mais alguns atributos aqui da tabela de município que vocês já devem ter utilizado aí em algum momento em exercícios anteriores. Então esse mapa já está aí disponível. Agora nós vamos ler o arquivo CSV de poços. Então nós temos essa opção aqui de adicionar uma camada de texto delimitado por esse ícone, ou aqui em cima no gerenciador de fonte de dados, texto delimitado. O caminho é o mesmo. Bom, aí você vai selecionar então o arquivo texto aqui em cima, nome do arquivo. Vamos lá na pasta do nosso curso, está no dado curso CIEG, Poços CSV. Então vamos abrir aqui o arquivo. Observe aqui embaixo, né, se você tiver um preview aqui, né, uma visualização coerente dos dados, é porque ele está pronto para ser importado para dentro do banco. Preste atenção aqui nos campos numéricos, se está correto, né, o ponto aqui como casa decimal. Você tem aqui a acentuação também está correta. Isso porque se você trocar aqui, por exemplo, botar vírgula em vez de ponto e vírgula, você vê que ele bagunça toda aqui a sua pré-visualização, né? Isso é porque o separador é vírgula mesmo. E apesar dele ser um CSV, você observa que se você selecionar como CSV, né, ele vai interpretar aqui de forma errada também o arquivo, né? Então, na verdade, você vai ter que selecionar aqui como delimitadores personalizados e o ponto e vírgula como separador. Bom, primeiro as outras informações aqui são que o primeiro registro tem o nome dos campos, então já tem os nomes aqui, perceba que não tem acentuação, não tem caractere especial, né? Outra coisa, essa tabela, apesar de eu ter a coluna aqui de latitude e longitude, nesse exercício eu não quero criar a geometria de ponto. Então, aqui na definição de geometria, deixe essa opção aqui, ó, sem geometria, tá certo? Bom, eu imagino que o restante está ok, a codificação ele já identificou como TF8, então eu vou adicionar essa tabela aqui no nosso banco, no nosso projeto, desculpa. E agora, se a gente abrir a tabela aqui, perceba que ele continua apontando o link, né, da camada, continua para o arquivo CSV. Ok? Então, se eu abrir aqui a tabela de atributos, a gente vai ver aqui essas colunas todas aqui, né? Então, vou colocar em ordem alfabética aqui, está lá, ó. A Badia de Goiás tem 3 poços, né? Muito bem. Agora nós vamos transferir esse dado para dentro do banco Postgres. Como é que nós fazemos isso? Nós vamos vir aqui então no gerenciador DB, ok? E aí você vai vir aqui na conexão Banco FGEL, que já foi criada também em exercícios anteriores, o esquema público, e aí você vai importar uma camada ou um arquivo para dentro do banco. Aí nós vamos selecionar aqui poços tubulares. Apenas feições selecionadas? Não, não é o caso. Ele vai para o esquema público e aqui é o nome da tabela, né? Eu peço sempre para colocar minúsculo, sem o C cedilha, né? Poços tubulares GO, ok? Então aqui chave primária, não faz diferença deixar marcar isso aqui. Ele não tem geometria, não tem SRID, codificação já está ok. Substituir se a tabela já existia, ele não existe ainda. E converter nomes todos para minúsculo. É bom marcar essa opção aqui. Ok? Então vamos executar a conversão. Ok, deu certo. Se a gente procurar aqui no banco,
poços tubulares GO. Tá? Então é um arquivo tabular, né? Então se a gente der um duplo clique, ele vem aqui para o nosso painel, né? Podemos até remover agora esse aqui que é um arquivo CSV e vamos ficar somente com esse aqui que é uma tabela sem geometria dentro do banco PostGIS, tá certo? Mas antes nós vamos corrigir também a ligação, quer dizer, vamos corrigir também o atributo, o tipo, né? Porque aqui nós vimos que o código do IBGE está como string de 7 dígitos e aqui nós vamos querer também desse jeito. Então nós vamos vir aqui, olha, no banco Postgres, selecionar a tabela poços tubulares, aqui. Vamos selecionar aqui tabela, editar tabela, onde está geocódigo inteiro, como um número inteiro, né? Nós vamos mudar isso daqui para, então é só clicar aqui em editar coluna, em vez de inteiro nós vamos só colocar como char 7, para ficar igual a do geocódigo lá na tabela de município. Ok, alterou aqui, podemos fechar. Se a gente verificar ali, ó, geocódigo 7, tá ok? Mas, se você abrir ela aqui ainda, você observa que ainda está como inteiro, né? Porque ele não atualiza automaticamente, né? Apesar de já ter mudado no campo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos remover essa camada, tá? Renomear não, remover camada, e vamos carregar ela de novo, para que ele reconheça aquela alteração do tipo, né? Então, poços tubulares Goiás. Duplo clique, ele já vai para lá. Então, se você observar agora a tabela aqui, ela já está como geocódigo varchar 7. Muito bem. Tem as duas tabelas, agora eu posso fazer a ligação das duas. Então, vamos verificar aqui se nós fizermos a ligação pela tabela de município, vamos ver o que acontece aqui, ó. Se eu vier aqui, né, em propriedades, nós vamos criar aqui a propriedade de município união. Então eu vou adicionar uma união e vou dizer que eu vou pegar, unir com a tabela de poços, o geocódigo, o campo-alvo é o código IBGE, ok? Então se a gente fizer isso, beleza, ele criou a ligação, você pode dar um apply aqui, né? Fechar. Se nós abrirmos a tabela de município, você vai ver que está lá o nome dos municípios, né? Está lá, ó, Abadia de Goiás. E se a gente olhar aqui para frente, né? Posso até colocar em ordem aqui para a gente ver, realmente só está aparecendo uma única vez a Abadia de Goiás e tá mostrando, daqui para frente, está mostrando a coluna de poços, né? Desculpa, a tabela de poços. E o que está acontecendo aqui, né? Perceba que nós temos então aqui em Abadia de Goiás, olha, nós só estamos vendo aqui um registro de poço, né? E na verdade a gente viu lá que tinham 3. Então é o que foi dito lá no nosso slide, né? Que o QGIS ele não entende o relacionamento de um para muitos, tá certo? Se você usar até o modo formulário aqui, você, ao selecionar a Abadia de Goiás, né, ele vai mostrar aqui, se não me engano, a Abadia de Goiás. Então, se a gente marcar ela aqui, olha, ele mostra que tem 3 registros, tá vendo? Eu tenho 3 registros aqui, mas ele não vai mostrar aqui na tabela, só no modo formulário, ok? Então, se nós formos executar a consulta dessa maneira, nós não vamos ter
o valor correto aqui da vazão e da profundidade média que nós estamos procurando aqui no curso, tá certo? Então nós temos que mudar essa ligação, né? Eu vou voltar aqui em propriedades e vamos remover essa ligação aí, aplicar, ok. E vou fazer o contrário, vou fazer a ligação com poços. Aí se eu der aqui propriedades, eu vou adicionar uma ligação, agora é a ligação com o município, o código IBGE e o campo-alvo geocódigo. Então se a gente fizer essa ligação agora, apply, ok, e se a gente abrir a tabela de atributos de poços, nós vamos ver aqui, se eu colocar em ordem, né, tá lá, ó, Abadia de Goiás, Abadia de Goiás, Abadia de Goiás, e dessa coluna aqui para frente, ó, desculpa, eu cliquei sobre ela aqui, né, dessa coluna aqui para frente, né, dessa coluna aqui, município para frente, você observa que aparece tudo repetido referente à tabela de município, né? Então, a Abadia de Goiás ele tem 3, a Abadiana tem vários e assim por diante, tá certo? Então, a ligação agora está feita. Muito bem, então agora nós podemos executar a nossa consulta, né? Que na verdade nós vamos fazer uma seleção, né? Deixa eu até limpar aqui todas as seleções, tinha um polígonozinho que estava selecionado ali. Então nós vamos fazer uma seleção por uma expressão. Então é essa a opção aqui. Ok. Então nós vamos construir a nossa expressão aqui. E nós queremos o quê? Os campos. Então observa que ao abrir aqui a tabela de poços, ele já mostra todos os atributos de poços e também aqueles que estão na tabela de município, né? Tá aqui, ó. Os do município aqui, ó. Daqui, inclusive ele coloca o nome da tabela, atributo, nome da tabela, atributo. Então, para saber, você lembrar que essa parte dessa parte aqui para baixo pertence à tabela de município. Mas as duas estão ligadas, então ele enxerga tudo aí, né? Bom, então eu quero o quê? Eu quero nome meso. Então, se você der um duplo clique aqui, ele põe o nome do atributo igual. Aí você pode até clicar aqui valor único. Ele vai listar tudo que tem nessa coluna. Eu quero o quê? Centro Goiano. Então você dá um duplo clique, ele põe lá Centro Goiano. Então até aumentar um pouquinho aqui o fonte. Só que eu quero também de outra mesorregião. Então o operador que nós vamos usar aqui, ó, você pode até vir por aqui e escolher aqui embaixo em operadores. Eu quero operador OR. Então eu quero isso ou, aí tenho que repetir novamente, nome meso igual a outra mesorregião, que é leste goiano. Duplo clique, ele põe ali leste goiano. Muito bem, então já fez a união das duas mesorregiões, tanto faz uma como a outra, né? Agora eu quero interseção com a população, que está na tabela de município, a população de 2001, que é esse atributo aqui, POP total 01. Tá? Então agora eu vou colocar um END aqui. Só que antes de colocar um END, né, se a gente fizer isso, nós vamos ter um probleminha aí, que é a mesma coisa da lógica da aritmética, né? Quando você tem soma, multiplicação, quem que ele resolve primeiro? Aqui é a mesma coisa. Então, se eu colocar um AND aqui, ó, e for continuar daqui para frente, vamos lá, vamos fazer, vai. Vamos pegar então aqui POP total. Ela tem que ser maior ou igual, posso até escolher o operador aqui, olha, maior ou igual. Aí você digita 30.000. 30.000. E ainda eu quero também um outro AND, só que agora
a vazão dos poços tem que ser maior, cadê o sinal de maior que 30, ok? Então, se a gente der um selecionar aqui, ó, selecionar feições, ele já fez alguma coisa lá, ó. Quer dizer, ele fez na tabela de poços, né? Então, a gente pode até abrir aqui a tabelinha de poços e colocar aqui, tem um botãozinho aqui que você coloca todo mundo para cima, ó. Cadê ele? Colocou. Formatação. Essa daqui, ó. Mover todos para o topo. Então, olha só o que ele fez. Ele gerou uma quantidade grande aí de registros selecionados. E não é tudo isso não, tá? Deu a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá vendo? Tem muito município aqui. Né? E o resultado aqui tinha que ser, se não me engano, são 7 municípios somente. Então, isso porque ele fez essa coisa aqui primeiro, para depois fazer aquela união ali. E está errado, né? Nós temos que colocar aqui, igual a gente faz na aritmética, nós temos que colocar aqui um parênteses. Então, vou fechar aqui e fechar aqui, ó. Agora sim, ele vai fazer essa união dos dois. O resultado disso daqui, tem um espaço a mais aqui, ele vai fazer a interseção com esses outros dois atributos. Então, se a gente der um selecionar novamente, e se a gente abrir a tabela, deixa eu até, para garantir que, vamos limpar aqui a seleção antes, ó. Selecionar, desmarcar feições selecionadas. Ok, então se a gente agora executar aqui, ó, ele fez a nossa consulta. Se a gente abrir a tabela e colocar todo mundo lá para cima, quantos municípios eu tenho? Eu tenho Águas Lindas de Goiás, Anápolis, 2, 3, 4, que é Cristina, 5, 6, 7. Ó. Então, são 32 poços, mas municípios são somente 7. Então percebe que o resultado foi diferente quando nós colocamos o parênteses aqui. Bom, mas está faltando a última parte da expressão, né? Então nós queremos a média da profundidade, nós queremos a média aqui do atributo prof. Tem que dar esse valor aqui. Aí nós podemos fazer de duas maneiras, né? Podemos fechar agora isso aqui. Nós podemos usar aqui o painel, né? Clicando aqui com o botão da direita, você pode pegar aqui o painel de estatísticas. E aí você tem a possibilidade de escolher aqui, ó, poços, atributo prof, e ele já faz os cálculos aqui para a gente. Ó. Então, se a gente olhar aqui a profundidade média, deu 87. Por quê? Tá? Por quê? Ele está fazendo com todos os poços. Nós temos que lembrar que nós queremos somente esses 32 registros que foram selecionados. Então você vem aqui embaixo e marca isso daqui, ó, apenas feições selecionadas, tá? Tem essa pegadinha aqui. Então se a gente marcar isso daqui, olha, ele deu o valor ali, ó, 104, 3
5.1, ele só não mostra as outras duas casas depois da vírgula ali. Mas se você vier aqui em ferramentas, estatística, você tem aqui, ó, análise vetorial, campo para estatística básica. Então nós podemos até usar essa outra ferramenta do QGIS, pegar a tabela de poços, o campo prof e mandar calcular. A gente vai encontrar o nosso valor, está aqui, ó, profundidade média, mesma coisa, ó, deu 87, só que eu não quero tudo. Então você tem que lembrar aqui no QGIS também de colocar aqui, ó, apenas feições selecionadas. Aí vamos calcular de novo. Agora sim, ó, o nosso valor está aqui, ó, 104.351,25. Bate com o que foi proposto aí no exercício, tá? Então chegamos no resultado. Então tem essa diferença aqui no QGIS, que o tratamento aqui entre quando a relação é de 1 para muitos, né, ele não faz isso corretamente, né? Ele, na tabela ali ele vai mostrar sempre 1 para 1. Tá? Quando você inverte, aí você vai ter um poço para um município, né? Na verdade vai ser N poços para um único município. E aí a gente consegue obter o resultado esperado aí. Tá certo? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo exercício.